Aí entra Kardec, no caso, na época do Iluminismo, para transformar, justamente numa época propícia, para transformar o dogmatismo religioso numa doutrina quando mais já havia lúcida. Condições, né? Porque tudo acontece na hora certa, né, Luiz? Exatamente. A espiritualidade faz tudo conforme a necessidade, né, de acordo com o momento. E nessa época em que as ciências estavam tendo um grande desenvolvimento, né, havia já a oportunidade de questionamento de tantas coisas que antes o homem não fazia, né? E então surge a doutrina espírita, o Kardec como grande missionário, abrindo um novo campo para a sociedade humana. E por isso que se diz que a doutrina é, sem dúvida, uma nova era para a humanidade. Exatamente. Mário, nós estamos falando sobre o tema Esperança no Mundo Melhor. Agora nós vamos falar da família. A família nesse mundo melhor e como esperança, né? Fala um pouquinho da família. Sem dúvida. A doutrina espírita nos mostra que a família como já foi dito, né, se não me engano por Augusto Conte, a família é a célula básica da sociedade. Da sociedade, sem dúvida. Realmente a família tem uma grande importância em todo esse processo de modificação, né, de transformação do homem, né, da situação em que ele se encontra, para um homem mais íntegro, um homem mais capaz, sob todos os aspectos. Né? E a família é esse laboratório onde renascemos, né, onde pela bênção do renascer, nós, na condição de crianças, recebemos a educação, né? Recebemos, vamos dizer, os ensinamentos que estão acumulados na nossa cultura, mas o mais importante em tudo isso é aquele trabalho ativo, aquele trabalho consciente que os pais devem fazer com relação aos filhos, né? Até porque eles são os grandes responsáveis também nesse processo de transformação da humanidade. Lembramos da questão 208 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos responderam a Kardec que os pais exercem uma grande influência sobre os filhos, né? E ai deles se falharem nessa missão. É uma missão que todos os pais têm com relação à família, com relação aos filhos. Porque é exatamente na família que se constrói o verdadeiro homem de bem. Exatamente. Né? É na família que, pela convivência, a convivência de paz, a convivência com diálogo, de paciência, num clima de resignação, né, que a criança vai corrigindo suas tendências. Sim. Né? Por que corrigindo suas tendências? Porque, de acordo com a lei da reencarnação, todos nós trazemos uma bagagem. Certo. E nessa bagagem estão as tendências positivas, como também as tendências negativas, porque somos espíritos ainda em fase, né, de progresso. Estamos fazendo essa caminhada progressiva que não começa no berço nem termina com o fenômeno considerado, né, impropriamente como morte. E então a vida é contínua, a vida é eterna. Então a família tem um papel muito importante, né, na construção desse mundo melhor. E é claro que isso todos sabem, o mundo é o conjunto de todas as famílias. O dia que houver maior equilíbrio, o dia em que as famílias tiverem essa consciência, em que os pais não se preocuparem apenas em fazer do filho alguém na sociedade apenas, mas transformar o filho num homem equilibrado, numa pessoa de bem, numa pessoa íntegra, então não teremos mais essa violência, não teremos mais a corrupção, não teremos, enfim, todas essas coisas que que faz a humanidade infeliz e que nos causam tantas dores. Hoje, ainda ouvindo o Platts no Jornal do Almoço, né, ele tem tocado muito nesse assunto, com a questão da violência que vinha correndo aí com grande frequência, e ele está sempre alertando sobre isso no seu programa, né, que tudo é uma questão de educação, tudo isso passa pela educação, e os pais têm que acordarem para isso, né? E o pai consciente dessas verdades, o pai preocupado com a sociedade melhor,
ele constrói um verdadeiro lar, né? Que não é a casa, não é o conforto material apenas, né? Mas é essa convivência sadia, essa convivência onde a criança pode aprender pelo exemplo, sobretudo pelo exemplo, né? A criança vai dominando essas suas tendências e pouco a pouco vai ser aquela pessoa na sociedade que não compartilha com a maldade, com a violência. E à medida que isso vai crescendo, né, então o mundo vai se transformando, sem dúvida alguma. Mário, mas existe também um outro lado, que muitas crianças, quer dizer, muitos espíritos, quer dizer, os filhos vêm na família para transformar os pais. Isso ocorre também. Também ocorre, claro, porque a idade de uma criança não significa que ela seja realmente menos experiente ou mais nova do que os pais ou do que os avós. Em questão espiritual, claro. Sem dúvida alguma. Às vezes ali está, hoje fala-se muito nas crianças índigo, né? Crianças que têm um comportamento totalmente fora desse padrão das crianças da nossa sociedade. Mas a doutrina espírita ela já vem desde o seu advento nos informando que essa transformação do mundo, né, ela se faz também o reencarne de espíritos mais evangelizados, né, espíritos já com uma bagagem maior no sentido espiritual. À medida que predominarem o número desses espíritos, né, que vão reencarnando pouco a pouco, é evidente a Terra vai havendo na Terra uma transformação maior. Né? Exatamente. E a doutrina espírita, qual é a participação dela dentro da sociedade, especialmente para nós dentro da família? Olha, a doutrina, a participação da doutrina é fundamental. Né? Nós podemos dizer com toda segurança, sem medo de errar, que a doutrina é a luz no mundo que vai afastar as trevas que ainda estamos sentindo. Porque a doutrina ela não está alicerçada nas ideias humanas. A doutrina espírita não é a ideia dos homens. É uma doutrina que, nós podemos até lembrar Moisés, a doutrina, o Velho Testamento, os 10 mandamentos estão centrados em Moisés. Exatamente. A segunda revelação, que consideramos a primeira Moisés, a segunda Jesus. A segunda revelação está centrada no Cristo, em Jesus, que se espalhou pela humanidade, mas a doutrina espírita, conforme promessa do próprio Cristo, né, eu pedirei ao Pai para enviar um Consolador. A doutrina espírita ela surgiu em vários pontos, através de vários médiuns, né, e ela está alicerçada nas leis naturais da vida. Então não tem como esconder, não tem como negar. Pouco a pouco ela vai ganhando campo e transformando os seres. Na responsabilidade, quando nós estamos no plano espiritual, nós sabemos com quem vamos reencarnar, as pessoas, os espíritos que estarão ali conosco. A questão é a seguinte: dentro da família, no momento que eu conheço no caso a minha esposa, ou a namorada, depois noiva, casa, são pessoas afins ou ali estão também espíritos de resgates de outras existências? Todos nós estamos num processo de evolução. Né? A evolução é uma lei universal, a lei do progresso é uma lei universal. E na família reencarnam espíritos, né, com problemas, com dificuldades, né? São espíritos que têm várias aptidões, claro, ou têm vários graus, né? Nós não somos iguais nesse sentido. Fomos criados por Deus iguais, mas nem todos evoluíram na mesma velocidade. Exatamente, né? E então temos graus diferentes. E dentro ainda do quadro provacional de cada um, né, nós temos a necessidade dessa convivência em família, exatamente para o acerto de conta, muitas vezes. Claro. Há os laços de família, de simpatia, mas também há os laços de antipatia, né?